Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, queridos, obrigado. Nada é permanente, é o assunto da manhã. 2 Reis, capítulo 4, se você puder abrir, quiser fazê-lo, versículo 1 a 7, 2 Reis, capítulo 4. Verso 1 em diante. Amém, amém? Diz assim o verso 1, 2 Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravos, meus 2 filhos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus 2 filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrará. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, seja mesmo a tua palavra, Senhor. Impede os ouvidos nessa manhã de ouvir a voz de um homem, mas que o teu Espírito possa nos conduzir a toda a verdade, a toda a realidade e a toda a vontade, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Esse texto, na verdade, fala de questões na nossa vida que elas não são permanentes, queridos. Nós vivemos tempos de glória e vivemos tempos de abatimento. Vivemos tempos de vitórias e vivemos tempos de derrotas. Esse texto nos ensina, e na leitura, talvez, se não foi percebido por você, eu quero te ajudar a perceber algumas coisas. Esse texto nos fala a respeito de uma mulher que era esposa de um dos discípulos dos profetas. Queridos, ser discípulo de um profeta naquele período que Eliseu era o profeta da vez, era um grande privilégio para a família. Ou seja, poucas famílias nesse tempo do Antigo Testamento, onde o sacerdócio e os profetas eram reconhecidos, perante a sociedade com o poder e a graça de Deus que eles tinham, era algo para poucas pessoas desfrutarem disso. E essa mulher, então, ela tem uma família estruturada debaixo dessa questão sacerdotal, dessa questão profética, do ministério e do mover de Deus na terra. Não sei se você sabe, Eliseu, ele é um sucessor de Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. Eliseu, na verdade, ele tem uma escola de profetas, é onde ele ensina os homens que estavam sendo levantados por Deus, para que eles pudessem ser usados pelo Espírito de Deus. Então, estar e fazer parte, queridos, da escola de uma escola de profetas nesse período era algo que era, na perspectiva não somente religiosa, mas na perspectiva humana, era algo assim poderoso demais. Então isso nos indica que essa mulher, ela está vivendo assim, enquanto o marido ainda vive, um tempo de glória, ela e os seus filhos. Era um tempo bom. Era um tempo onde ela saía na rua, ela conversava com as amigas e onde ela podia dizer para as famílias: olha, eu tenho um profeta em casa, um ajudante de profeta. Eu tenho alguém que de fato tem tido um sacerdócio dentro da minha casa, que tem uma conexão muito próxima com Deus em um tempo muito difícil em que nós vivemos. Eu tenho um profeta dentro de casa. Era um tempo de glórias, queridos. Era um tempo bom. Era um tempo onde a família dessa mulher de fato estava navegando e surfando em ondas altas. Coisa boa. Mas de repente o texto nos diz que em um determinado dia o seu marido falece. Ele morre.
Eu não sei se você já viveu dias assim, noites assim, queridos, onde da noite para o dia a sua vida vira de perna para cima. Parece que você deita bem, que tudo que você estava buscando, tudo que você estava idealizando, tudo que você estava almejando, construindo, você agora está chegando no ápice de tudo que você projetou, sonhou, e você está vivendo um tempo muito bom na sua vida, mas de repente, do dia para a noite, as coisas viram de perna para cima. É como se tudo que você estruturou, tudo que você buscou, tudo que você almejou, sonhou, tudo que você projetou, não fosse ser conduzido daquele momento em diante da mesma forma que você tinha no coração, da mesma forma que você sonhava e esperava. Sabe aquelas pessoas que eles ficam contando os dias da aposentadoria? Nossa, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, porque eu só vou pescar, porque eu só vou viajar, porque eu vou curtir os netos, porque isso, porque aquilo. Então, poucos dias antes da aposentadoria a pessoa tem um derrame. Ou logo depois de aposentado, eu conheço, famílias de pessoas que perderam um ente familiar assim que se aposentou, acabou de aposentar, faleceu. Então são projetos e planos que nós temos na vida que nós almejamos tanto, idealizamos de uma forma assim tão precisa nas nossas emoções, queridos, mas elas são mudadas e são transformadas pelas circunstâncias da vida. Coisas das quais eu e você não temos muito como lidar, não temos muito como manter nas nossas mãos. E essa família então começa a passar por um tempo difícil. Essa mulher agora, com a morte do seu marido, que era um ajudante, era um aluno de profeta, era um sacerdote em casa, com a morte do marido, ela agora tem na porta da sua casa credores querendo levar os seus filhos como escravos. Você já pensou o que é isso, queridos? Numa cultura como a dessa mulher, numa cultura onde, na verdade, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha poder, a mulher não tinha nada, queridos. A mulher era simplesmente uma dona de casa para procriação. A mulher não tinha nada. Ela não tinha nada que ela pudesse se apegar em um momento onde o seu marido veio faltar. Mas eu quero chamar a nossa atenção, queridos, para algumas coisas em relação a esse texto, algumas coisas que são importantes para mim e para você. Na cultura dessa mulher, queridos, e é aqui que eu quero falar um pouquinho não só dela, mas também do sacerdócio, a respeito da nossa posição enquanto maridos, enquanto pais, enquanto homens, enquanto mulheres, enfim, seja qual for a tua posição. Mas existe algo na cultura dessa mulher que não permitia que essa mulher pudesse ter algum tipo de dívida, porque ela não tinha permissão para negociar nada com ninguém, nada com ninguém. Então, se ela herdou uma dívida, com certeza ela herdou essa dívida do marido. Nós não sabemos que dívida é essa. A Bíblia não entra nos pormenores de que dívida essa mulher de fato havia herdado. Mas tudo indica pela cultura, queridos, e pela posição desse marido, que essa dívida tinha sido feita por ele. Não sei se era uma herdade, um terreno, alguma coisa que esse homem havia adquirido, mas ele tinha se comprometido com essa dívida. E uma vez então que agora ele morre e não pôde saldar a dívida, os filhos vão ser levados como escravo. Onde eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã? Existem coisas que eu e você fazemos na vida que elas ecoam por um bom tempo, um bom período de tempo. Existem pais que deixam legados assim horrorosos para os filhos, existem filhos que deixam legados horrorosos para os netos e assim sucessivamente. Quando nós falamos a respeito de causas e maldições, as pessoas sempre nos questionam: pastor, existe maldição hereditária? Sabe o que existe, queridos? Existe, na verdade, plantios e colheitas hereditárias. É isso que existe. Filhos que, na verdade, são usados na nossa linguagem coloquial como nascidos em berços de ouro. Nossa, esse menino nasceu no berço de ouro. Nossa, esse cara tem tudo que tem porque já herdou do pai, do avô, da avó. Quantos já ouviram questões assim? Então, queridos, o que acontece conosco? Nós precisamos entender a nossa posição dentro daquilo que nós somos enquanto pessoas e família. Eu acabei há pouco de confessar para vocês uma limitação, mas eu acho que o que faz diferença na minha e na sua vida não é o que nós cometemos, é o que nós fazemos depois de ter cometido algo. Nós erramos na vida, queridos. A grande questão é se depois dos nossos erros nós estamos dispostos a pagar o preço da exposição. É por isso que eu não tinha condição de subir e ministrar sem que houvesse um conserto comigo mesmo. Você poderia até perguntar: pastor, por que o senhor não consertou distante de todo mundo? Por que consertou na frente de todo mundo? Para fazer bonito? Não, queridos. Porque na verdade o meu desejo era consertar durante o dia, mas eu não tive condição de ministrar sem fazê-lo.
porque eu ia consertar isso durante o dia, mas não tive condição de fazê-lo sem antes eu me arrepender, ministrar vocês. Então o que eu digo para vocês, queridos? Da mesma perspectiva que nós podemos enxergar um quadro como esse, um quadro horroroso, nós podemos enxergar um quadro assim, como na verdade, um grande plantio para o futuro dos nossos. Eu posso ter plantado muitas coisas, mas uma coisa que eu estou plantando aqui nessa manhã é dizer para o meu filho e para aqueles que estão abaixo de mim, que eu também erro e depois de ter errado, eu também me arrependo. E tenho condições de consertar coisas das quais às vezes não consertamos da melhor forma, do melhor modelo, mas nós consertamos. Qual que é a grande questão então dessa família, queridos? Quando nós olhamos e lemos esse texto de maneira rápida, nós vemos que havia uma necessidade financeira nesta casa. Primeiro, porque existe uma dívida a ser paga. Segundo, porque a mulher não tem recursos dentro de casa. Mas eu quero levar você a entender coisas que são um pouco mais profundas do que simplesmente uma dívida financeira. Existem coisas por trás, queridos, desse acontecimento que às vezes nós não percebemos. Não havia, na verdade, só uma condição de dívida financeira nessa família, mas a escravidão está batendo na porta desta casa. Sabe, deixa eu dizer algo para vocês. João capítulo 8, verso 32, diz que uma vez que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Se existe algo que os filhos de Deus na terra não nasceram para ser, são escravos. Ao menos que sejam escravos livres, escravos de Cristo. Tirando a escravidão por desejo, por entrega, pela remissão de Jesus na cruz do Calvário em nossas vidas, queridos, nós não devemos e não nascemos para ser escravos de nada. Mas nós estamos diante de uma realidade dessa família, queridos, que o que está batendo na porta dessa mulher são credores dizendo que levarão os filhos dela escravos. Você tem noção do que é viver uma vida de escravidão? Viver uma vida de escravidão, queridos, para nós que fomos libertos por Cristo Jesus, é algo inconcebível diante de Deus. Pessoas tomam decisões erradas na vida todos os dias, outros acertam também constantemente, mas eu quero dizer algo para vocês: existem decisões que você e eu tomamos na vida. Uma única decisão nos escraviza por um longo tempo, quando não por toda uma história. Pessoas que vivem escravizadas num pecado, queridos. Pessoas que vivem escravizadas numa decisão porque quiseram impressionar outros, porque quiseram provar algo para si mesmo, porque quiseram provar algo para a comunidade, para a sociedade, para os parentes. Pessoas vivem escravizadas nos nossos dias. E tudo que elas levam, na verdade, é uma grande mentira por trás daquilo que aparentam no Facebook, daquilo que aparentam no Insta. Eu não me iludo mais, queridos. Eu não me iludo mais. Eu tenho atendido ao longo dos anos, principalmente depois que as mídias explodiram, eu tenho atendido muitos casais que estão completamente destruídos. Eu chego a atender casais, queridos, que estão separados de cama, mas você vê as fotos deles no Facebook, é impressionante. Parece ser as melhores pessoas da terra. Marido e mulher, queridos, eu tenho atendido literalmente, marido e mulher que tiram fotos juntos para o Instagram, não dormem na mesma cama. Vocês têm condição de entender isso? Eu não tenho condição, eu não consigo compreender. Sabe o que é isso, queridos? Credores que foram à porta dessas famílias um dia e escravizaram essas famílias. Quem são esses credores? São aqueles que cobram os erros que nós cometemos na vida. Esses são os credores. Às vezes esses credores, eles são físicos, queridos, como de maneira literal está acontecendo nesse texto e nesse contexto. Às vezes esses credores são emocionais, às vezes esses credores são espirituais. O diabo colocando as garras na vida de muitas pessoas todos os dias, dizendo para elas que elas são mentirosas, que elas são um engano, que elas são uma vergonha, que elas não têm autoridade para isso ou para aquilo. E quando elas tentam se posicionar, elas não conseguem ter uma posição bíblica, porque no fundo de tudo, a grande verdade é que elas sabem quem são e sabem o que fazem. E elas não se sentem com a autoridade para poder repreender ou evitar aquele mal que está alcançando a vida delas. Então, em última instância, queridos, o que nós vemos na vida dessa família não é simplesmente uma falta de recursos financeiros. Existe um problema muito maior sendo instalado, e essa mulher precisa de um milagre. Ela precisa de um milagre. Ela precisa de uma intervenção. Mesmo tendo participado de uma família que tinha um ministério reconhecido
na religião. Ela precisa de um milagre. A grande pergunta que não quer calar, queridos, é o que nos mantém presos ou libertos. Essa é a grande questão. O que nos mantém presos ou libertos? Eu sei o que me mantém liberto, queridos. O que me mantém liberto, na verdade, é um sacrifício que aconteceu há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Através da vontade divina, soberana de Deus, que nós não podemos, na verdade, nem compreender a profundidade desse amor incondicional. É isso que me mantém liberto. É quando Jesus, na verdade, ele sobe na cruz do Calvário e ele pede perdão pelos seus e pelos meus pecados. Sabe o pecado que eu cometi ontem, com a dureza do meu coração? Jesus já havia pedido perdão por ele na cruz do Calvário. Sabe as limitações que eu e você temos todos os dias? Jesus já havia pedido perdão por essas limitações que você tem todos os dias na cruz do Calvário. Sabe quando eu e você não conseguimos chegar, queridos, naquilo que nós tanto almejamos em Cristo Jesus, em Deus e na sua palavra? Jesus subiu na cruz do Calvário e já morreu por isso também. Porque lá em Isaías 53 diz, queridos, que Jesus levou sobre si todas as coisas. E todas as nossas enfermidades, as nossas limitações, os nossos erros. Não são as nossas ofensas, queridos, que mudam quem Deus é e o que Ele fez. Todavia, queridos, não é porque Jesus levou na cruz do Calvário todas as coisas que eu e você somos entregues a viver da maneira que desejamos e queremos. Nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo na cruz nos deu a graça de graça. Para Ele custou muito, para Deus custou o Filho. Nós recebemos de graça, mas para Deus custou o Filho. Então, o que tem prendido e escravizado você em relação ao momento em que você está vivendo? Eu não sei o que você está vivendo, queridos, mas eu sei o seguinte: quando aquela mulher ela é questionada pelo profeta Eliseu, o profeta Eliseu diz para ela: o que você tem? Na verdade, ela deu ênfase naquilo que mais preocupava o coração dela, queridos. Ela tinha um pouquinho de azeite em casa, era pouquinho, mas ela tinha. Ela poderia ter dito para o profeta: olha, eu tenho só um pouquinho de azeite e não tenho mais nada. Mas ela não fala assim. Havia algo incomodando o coração daquela mulher de tal forma, queridos, que ela diz para aquele profeta: eu não tenho nada, somente um pouquinho de azeite. Por que ela traz o nada primeiro, queridos? Porque a aflição do coração daquela mulher era muito maior, queridos, do que o que ela de fato estava enxergando que tinha. Existem momentos na sua vida e na minha vida que nós olhamos para dentro daquilo que nós estamos vivendo e enfrentando, queridos, que nós de fato não enxergamos mais uma solução. Nós não enxergamos mais que é possível. Nós às vezes cometemos tantos erros, tantas barbaridades na vida, ou fomos alcançados por circunstâncias das quais nós nem tínhamos culpa, e nos tornamos reféns dessas situações, que ao olhar para os episódios da vida, questionado por outras pessoas, nós dizemos para as pessoas: olha, não há mais perspectiva para mim, não é mais possível para mim, não existe mais o que ser feito, tudo que era possível eu já fiz, não dá mais. E nós começamos a nos perceber e nos avaliar dessa forma, queridos. Eu quero que você entenda algo nessa manhã. Quando nós chegamos em momentos assim e temos a consciência de que não é mais possível para nós, é onde Deus vai operar. De Gênesis a Apocalipse, queridos, você vai ver Deus operando assim. Quantos creem nisso? São momentos na sua e na minha vida quando tudo diz que não, quando tudo parece o fim, é onde Deus entra, opera e muda as circunstâncias das pessoas que creram. Nós precisamos seguir crendo, queridos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa durante o dia e eu acompanho ela já há muitos anos. Essa pessoa é um amigo, né? Ele não é da comunidade, de uma outra igreja, mas ele estava dizendo para mim, ele teve um outro AVC há 20 dias atrás, e agora ele teve uma paralisia mesmo do lado esquerdo. Ele já tinha algumas dificuldades por causa dos outros AVCs, mas ontem ele estava falando para mim: Cacá, é o 6º AVC que eu tenho, o 6º. Agora paralisou meu lado esquerdo e tal, e agora o meu lado esquerdo está com um princípio de Parkinson, deu nos exames por causa dos AVCs. Aí eu falei: mas como que você está? Ele falou: sabe o que ele disse para mim, queridos? Está escrito no meu WhatsApp aqui para quem quiser ler. Ele falou: eu estou como Paulo, combatendo o bom combate, guardando a carreira, e eu vou até o fim. 6º AVC, queridos. Ele falou: Cacá, de tudo que você tem que guardar no seu coração, guarda o seguinte, irmão: eu sempre te amei, sempre vou te amar e sempre vou amar a sua família. Sabe, porque eu quero terminar bem, amando todos aqueles a quem eu puder amar. Meu Deus. Percebe, queridos? Não são as circunstâncias que definem quem você é.
O que define quem você é, ou como Deus está tratando com a sua vida e aquilo que Ele está fazendo, muitas vezes as pessoas não vão entender. Quando Deus está tratando com as nossas vidas, queridos, existem coisas que nós não compreendemos, muito menos aqueles que estão à nossa volta. Pessoas que estão à nossa volta jamais vão entender os momentos íntimos que nós temos com Deus, nem nós entendemos às vezes. Então o que eu quero demonstrar a você nessa manhã, siga confiando, apesar das suas limitações. Eu acredito que você não é muito diferente do seu pastor. Eu acredito que existem momentos que a sua humanidade, a sua carnalidade quer falar mais alto do que o Espírito. Eu acredito que existem momentos de dureza no seu coração também. Eu acredito que existem momentos que você também não quer vir ao culto. Existem momentos que você quer sumir, não quer conversar com ninguém. Eu acredito, querido, sabe por quê? Porque todos nós somos humanos. Então, em relação ao que diz respeito a esse mundo decaído, queridos, nada é eterno nesse mundo decaído. Nesse mundo decaído não existe nada que é permanente, queridos, tudo vai passar. Existem algumas coisas que vão para o céu. A Bíblia relata 3 delas em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo diz, olha, tudo vai passar, queridos, tudo vai passar nessa terra, tudo. Você pode orar em línguas, você pode profetizar, você pode ter o dom da ciência, o dom da revelação, você pode ter o dom da cura, você pode ter o dom que for, tudo vai passar. Mas certamente 3 coisas não passarão: a fé, a esperança e o amor. Às vezes eu fico me perguntando, queridos, por que existem algumas coisas que serão transportadas da terra para o céu? Por que será? Para que eu vou precisar de esperança no céu, se a esperança que eu tenho é que Ele volte? No céu Ele já terá voltado. Para que eu vou precisar de fé no céu, queridos, se a fé que eu preciso hoje é para crer que Ele veio? Do amor eu sei que eu vou precisar, porque nós vamos conviver juntos. Mas sabe o que eu creio quando eu me deparo com esse texto de 1 Coríntios 13, queridos? Existem coisas a respeito do céu que nós não compreendemos ainda. Será grandes revelações para mim e para você naquele grande dia, queridos. Coisas das quais nós não compreendemos, nós vamos entender só naquele momento. Então por isso que Paulo diz, olha, de tudo que você tem que guardar, você precisa guardar o escudo da fé. Ele fala com Efésios, guarda o escudo da fé, proteja o teu escudo da fé, porque você vai precisar desse escudo até na eternidade, queridos. A fé. Existem coisas que nós ainda não entendemos porque não se abriram os nossos olhos, a nossa compreensão, mas Deus vai nos dar todas as coisas, amados. E Deus está trabalhando na vida dessa família e na vida dessa mulher. Grandes poderes e milagres são gerados na Bíblia em meio a fortes pressões. Quantos sabem disso? O problema dos nossos dias é que nós desejamos, na verdade, as vitórias, nós desejamos, na verdade, os propósitos, mas nós não desejamos os processos. Quantos sabem disso? Você precisa entender o processo, querido, querida. Às vezes o processo vai ser um processo de humilhação, para que um propósito se cumpra. Como se explica o mártir de tantas pessoas que vieram antes de nós? Pessoas que foram açoitadas por amor a Cristo, queridos. Pessoas que foram crucificadas vivas, decapitados vivos, por amor a Cristo. Como se explica o processo? Sabe, amados, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, fala a respeito dos heróis da fé. Existe um versículo lá que sempre assim me deixou... Eu precisava entender esse versículo um dia. E um dia eu estou na presença de Deus, falando com Deus a respeito desse versículo, e eu compreendi esse versículo de maneira muito clara para mim. Não sei para você, mas para mim ficou muito claro. A Bíblia diz que mesmo aqueles que foram heróis da fé, obedecendo e fazendo tudo segundo a vontade de Deus, na verdade eles não alcançaram a promessa. Aí nós ficamos pensando, queridos, eles fizeram tudo e não alcançaram a promessa. Queridos, a promessa que eles não alcançaram, na minha percepção, no meu entendimento com Deus, é que para eles não foi possível eles ficarem vivos para ver a volta de Cristo Jesus. Qual promessa que eles não alcançaram? Os olhos deles fisicamente não viram a Jesus. Eles não alcançaram a promessa de que o tempo de Deus se cumpriu na terra. Ou seja, eles viveram num período de tempo, eles não ficaram aqui até a igreja ser arrebatada, eles não tiveram o privilégio de ver a segunda vinda de Cristo, que virá buscar sua noiva. Então, antes do cumprimento da vinda do Filho do Homem, os olhos deles se fecharam. Então, a promessa para eles, queridos, é a mesma promessa para nós. Existe uma promessa para mim e para você, e nós precisamos entender os processos.
Os processos, às vezes, vai fazer com que credores possam nos alcançar. Agora, o que nós podemos fazer desses credores? Nós podemos nos entregar à escravidão ou nós podemos buscar um milagre em Deus. E essa mulher, ela então busca um milagre. Ela vai até o profeta Eliseu e ela diz: Eliseu, eu estou com um problema. Qual que é o seu problema? Ela diz: olha, eu não tenho nada. Eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais nada. E Eliseu então diz algo que talvez muitos de nós não diríamos para uma pessoa com necessidade. A prova disso, queridos, nós estamos num tempo de pandemia, o que nós mais fazemos é pedir auxílio e ajuda para os outros, não é verdade? Nós pedimos auxílio para pagar a energia, para pagar a água, pedimos auxílio para pagar a farmácia, pedimos auxílio de cesta básica, nós vivemos pedindo. Sabe o que Eliseu diz para essa mulher? Ele estica ainda mais o processo de fé na vida dela. Porque Eliseu, ao olhar para essa mulher, ele diz o seguinte: olha, vá nos seus vizinhos e peça vasilhas vazias. Como assim, meu? Estou precisando comer, eu não tenho o que comer dentro de casa, eu só tenho um pouquinho de azeite. Não, mas você vai buscar vasilhas vazias. Mas não tem sentido, Eliseu, vazias. Vazias por quê? Existem coisas que Deus está fazendo, queridos, e nós não compreendemos. E aquilo que Deus está fazendo não cabe, queridos, dentro da nossa razão humana. É por isso que Eliseu diz para aquela mulher: não peça poucas, peça muitas vasilhas. Porque o que Deus vai fazer não cabe dentro de um recipiente pequeno. O que Deus vai fazer é algo muito grande. Eu acredito que muitos de nós viemos buscar vasilhas aqui nessa manhã. Muitos de nós, queridos. Você saiu da sua casa precisando de uma vasilha. Mas eu quero dizer para você, olha, não creia pouco. Creia naquilo que Deus pode fazer. Essa não é uma palavra de prosperidade, queridos, de incentivo, de mudança mental, não é nada disso, queridos. Eu estou dizendo para você, o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que opera no Novo. O mesmo Deus que salvou no Antigo Testamento é o Deus que salva no Novo. O mesmo Deus que faz milagre em toda a Bíblia é o Deus que faz hoje. Sabe, amados, nós precisamos seguir crendo de que Deus segue fazendo milagres, independente do momento e do período em que nós estamos vivendo na terra. Deus ainda é capaz de trazer mortos à ressurreição e curar paralíticos. Deus ainda é capaz de dar vista aos cegos, de mudar a realidade de uma pessoa que está perdida indo para o inferno, escrevendo o nome dela no livro da vida. É o mesmo Deus a quem nós servimos. E se Deus operou na vida dessa mulher viúva, Deus opera na sua e opera na minha. Nós precisamos seguir crendo nisso. E o que Deus está fazendo então é expondo essa mulher em meio a um processo que jamais passou pela cabeça dela. Talvez eu e você buscássemos recursos, levássemos mantimentos, mas Deus usa Eliseu para dizer para aquela mulher: olha, você já está em um tempo difícil da sua vida, e eu vou expor você ainda mais. Bata palma na casa dos seus vizinhos. Toda pessoa que deseja ardentemente o milagre de Deus não pode estar preocupado com a exposição, queridos. Se você está preocupado em se expor, é por isso que milagres não alcançam a área que você necessita. Nós sempre desejamos aparentar para os outros que somos aquilo que não somos e temos aquilo que não temos. Sempre desejamos isso. É do coração humano isso. Eu não julgo e não condeno você. Eu sou assim, você é assim, somos assim. Mas deixa eu dizer para você, Deus quer expor algumas coisas para que Ele possa operar o milagre. Todas as pessoas que têm medo da exposição, queridos, às vezes elas impedem o mover de agir, o milagre de acontecer. Nós não podemos, queridos, não podemos entrar nessa era e não podemos entrar nesse meio, queridos, de que nós queremos aparentar às pessoas aquilo que não somos e aquilo que não temos. Então Eliseu diz para aquela mulher através do Espírito de Deus: coloque a sua cara para fora, filha, pegue os seus filhos, Deus vai expor vocês, mas depois que essa exposição virá um tempo de milagres sobre a vida de vocês. E ela busca muitas vasilhas com os filhos e ela se tranca em casa. Eu quero partir para o final falando isso com você, queridos. Depois da exposição que Deus às vezes permite no processo, o próximo passo é você se trancar na presença de Deus. É você ter tempo com Deus da sua forma, do seu meio, da sua maneira. Quando eu digo se trancar, porque ela está usando a expressão aqui de ter voltado para casa e ter se trancado em casa com os filhos. Eu não sei como você vai fazer isso,
Mas depois da sua exposição, tudo indica que é um tempo seu com Deus agora. Não tem mais a ver com os homens. Não tem mais a ver com o humano, queridos. E quando então nós vemos aquela mulher e os seus filhos derramando azeite, o pouco que ela tinha dentro das vasilhas, queridos, as vasilhas não puderam comportar o que Deus estava fazendo. Deixa eu dizer para você, a sua mente humana nunca vai comportar o que Deus está fazendo. Por isso que existem coisas que você reprova e não entende. A sua mente não vai comportar o que Deus está fazendo. Sabia que as suas convicções não irão comportar o que Deus está fazendo? Ah, mas eu acho que deve ser assim, que deve ser assado. Eu era acostumado assim, acostumado assado. Eu sempre vivi assim, vivi. Queridos, deixa eu dizer algo para você. O que Deus está fazendo não há possibilidade humana de comportar, queridos. Deus está fazendo muito mais do que aquilo que você e eu estamos enxergando. Então, seja qual for o momento em que você está vivendo, o que você está enfrentando, você precisa entender que as suas convicções são limitadas diante daquilo que Ele tem visto como futuro. Você às vezes tem se apego no passado, você às vezes tem se segurado no presente, e você tem impedido um futuro que será muito glorioso na sua vida, por causa dos seus apegos no passado e no presente. Não se apegue, queridos, em nada. Eu vi um testemunho de um pastor dias atrás, e esse pastor estava dizendo o seguinte a respeito de um momento ímpar na vida dele. Ele veio de um tempo muito difícil, de uma favela, queridos, de um tempo muito difícil, de muita escassez de vida. Mas aí ele sempre sonhou e almejou que Deus pudesse fazer algumas coisas na vida dele. Deus começa a mudar e transformar a vida dele, a realidade dele. O sonho dele era ter carta. Ele já tinha 33 anos, não tinha carta ainda. E ele sempre sonhou em ter carta, mas ele não tinha condição financeira de fazê-lo. E aí o sonho dele era tirar carta. Então Deus começa a mover na vida dele, ele consegue um trabalho, ele vai e conquista. Então agora ele é uma pessoa que, diante daquilo que sempre sonhou, ele tem habilitação nas mãos, mas ele não tinha um carro. E um dia então, eu não quero fazer disso uma doutrina, queridos, mas eu quero dizer para você, nunca impeça o azeite de fluir, nunca impeça. E um dia então ele recebe um carro de presente. Os irmãos da igreja se uniram e deram um carro de presente para ele. Ele então fica assim, radiante com aquele carro. E Deus diz para ele, olha, com a mesma porção que você mediu, você será medido. De graça recebeis, de graça dai. E Deus começou a entrar num processo com esse pastor, queridos, e não tinha nada a ver com a igreja, tinha a ver com ele. E um dia ele chama esses irmãos, e ele diz para esses irmãos, olha, eu recebi esse carro, mas eu tenho sentido de doar para um pastor que está em missões. Eu preciso abrir mão dele. E ele doa o carro a esse pastor. Ouvindo o testemunho dele nessa semana, já é o 33º carro que ele recebe e doa. 33º que ele recebe e doa. Entende, queridos? Nunca impeça o azeite de fluir. Quando Deus está derramando algo dentro das vasilhas que Ele colocou nas suas mãos, por que será que Deus colocou vasilhas nas suas mãos? E por que será que Ele pede para que você busque mais vasilhas ainda? É porque aquilo que Ele está fazendo, querido, é diferente do que Ele fez no passado. Então, se você viveu dias gloriosos, amém por isso. Mas hoje é dia de novos plantios e de novas colheitas para você e para mim. E eu quero crer, queridos, que nós estamos sendo levantados para um tempo assim. Ministério de música, por favor. Então eu quero fechar com você, queridos, dizendo que todos os formatos que eu e você nos colocamos ao ponto de buscar impedir o fluir de Deus, nós não estamos compreendendo o que Ele está fazendo. Não se coloque em formatos que impedem o fluir do azeite. Você provavelmente não está compreendendo. Se exponha. Quanto mais azeite você derramar, mais fluir você verá. Eu tenho pouco azeite. Eu não tenho nada, pastor. Eu estou ouvindo o senhor aí desde o início, tudo aconteceu aí no culto. Eu estou percebendo mais ou menos o que Deus está ministrando desde a abertura do culto. Eu não tenho muita coisa. Eu quero dizer para você, pegue o pouco que você tem, derrame na presença de Deus. E não tenha medo, queridos, porque Ele vai multiplicar na sua vida o que Ele colocou nas suas mãos. Quantos creem e recebem essa palavra, digam amém. Queria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus. E que essa palavra, apesar de ou independente do preletor, possa mudar a sua vida e possa mudar a sua história. Eu queria dar um tempo para você, nós vamos ter ainda um último cântico. Mas nessa manhã, queridos, eu quero desafiar você.
Eu quero orar com você no final, mas eu quero desafiar você. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo. A minha pergunta a você nessa manhã é se você de fato tem coragem de se expor. Eu não sei qual área da sua vida você precisa se expor, mas eu queria e desejaria, assim, ardentemente no coração, que você pudesse tomar uma decisão nessa manhã. E que você pudesse deixar de viver, se é que você tem vivido, uma capa. Se é que você tem se escondido atrás de uma performance, eu queria desafiar você nessa manhã a deixar essa performance. E que você pudesse reconhecer, como aquele pecador e aquele fariseu, que você pudesse reconhecer de que você não consegue nem erguer os olhos aos céus. Que você pudesse reconhecer, queridos, que se nessa manhã Deus tem vasilhas e azeite para você, você quer todas as vasilhas e todo o azeite que Ele tem para derramar. Amém? Senhor, nós não estamos aqui por dinheiro, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para impressionar pessoas. Nós estamos aqui todos juntos, porque nós reconhecemos que nós temos vasilhas nas mãos, só que nós temos pouco azeite, Senhor. E essa é uma manhã onde nós desejamos que o Senhor possa operar um milagre na nossa vida. E que esse azeite, Senhor, que está sendo derramado, ele possa ser multiplicado em milagres. E o maior milagre, Senhor, comece pela nossa vida. Onde o Senhor nos tira, Senhor, de uma vida que é um holograma, que apresenta coisas a outros que não somos. Senhor, nós somos o que somos, temos as limitações que temos, fazemos o que fazemos e te pedimos perdão e clamamos pela tua misericórdia. Clamamos pela tua misericórdia, Senhor, e pedimos, ajuda-nos a mudar, Senhor. Transforma as nossas vidas por intermédio do Teu Espírito, Senhor. E quando nós estivermos sobre o muito, nós possamos entender, Senhor, que estar sobre o muito foi porque nós fomos fiéis no pouco. Ajuda-nos a ser fiéis no pouco, Senhor. E ajuda-nos a reconhecer a nossa limitação, a nossa incapacidade humana de fazer e ser. Por isso, no nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos nesta manhã. E a tua palavra nos abençoe de todas as formas e maneiras. E nessa hora, Senhor, todas as vasilhas que nós temos, elas sejam, Senhor, cheias a transbordar do teu Espírito e da tua vontade. Pai, no nome de Jesus, que haja um operar do teu milagre, Senhor. E nós possamos ser mudados no íntimo e transformados para a tua honra e para a tua glória. Assim nós pedimos perdão pelas nossas inconveniências tantas vezes e pelos nossos erros, pela falsidade, Senhor, e pela falta de caráter. Nós clamamos que o Senhor possa mudar a nossa história. Assim nós oramos como igreja e declaramos sobre as nossas vidas: vem o teu óleo, vem a tua unção, vem a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Se você vive para adorar, aplauda Ele em nome de Jesus.